Pai, Mãe, Vida, Tu és nossa vida, nosso constante apoio, nossa saúde, nossa proteção, a perfeita satisfação de todas as nossas necessidades e nossa mais alta inspiração. Pedimos que nos reveles Tua verdadeira realidade. Sabemos que é Tua vontade que sejamos plenamente iluminados e que possamos receber melhor a consciência de Tua presença em nós e ao nosso redor. Cremos e sabemos que isso é possível. Cremos que tu nos proteges e nos guardas no perfeito amor. Sabemos que nosso propósito final é te expressar. Quando falamos contigo, sabemos que tu estás perfeitamente receptivo para nós, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sabemos que quando te pedimos para falar conosco, enviamos um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando escutarmos, tu entrarás em nossa consciência humana e virás cada vez mais perto do nosso espírito e nosso coração mais e mais receptivos. Confiamos nossos seres e nossas vidas aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria, a compreensão de tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Ótima noite, Solange, De Fátimo, Opa, bom. Berenice e Luci. Boa noite, pessoal. Ótima noite, meninas. Muito bem, estamos na página 85. Eu tinha pedido para a Rose ler, mas se a Solange quiser entrar na disputa, fique à vontade. Pode ler Eu ia hoje, falar, Rose. Solange que chegou. Não, mas se você quiser, pode ler, viu? É? Pode Então ler, tá. pode ler. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu compreendi, né? Isso, na página 85, lá no penúltimo parágrafo. Compreendi o que Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Tá baixo. Mensagem da diva. Tá baixo. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção. O meu tá baixo? Tá baixinho, tá? Vocês estão me ouvindo? Bem baixinho. Ué? Eu estou ouvindo bem. Melhorou Baixo agora? para mim também. Melhorou agora? Melhorou, tá melhor. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então vamos lá. Começar de novo. Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa de sua descrença, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai como se fossem desafios dolorosos, e então se renderiam ao fracasso para sempre. Eu vi então, com mais clareza ainda, que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade. Mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Lembro que esta elevação durou a noite inteira e na manhã seguinte acordei sentindo-me mais vivo do que nunca. Minha mensagem tinha sido esclarecida. Tinha visto ainda mais claramente a realidade do Pai e sabia que era capaz de sair naquele dia para encontrar a multidão e transmitir o poder e a vida daquilo que me havia sido mostrado. Enquanto descia da caverna, fui até uma grande rocha de onde se via o íngreme precipício. Quando me sentei, olhei abaixo a cidade que visitaríamos naquele dia. Podia sentir aquele processo de aperfeiçoamento.
aquele impulso que tudo criava, o Pai, surgindo em mim e ansiava por compartilhar aquilo com os demais, antes que os problemas da vida diária o encobrissem. E isso perdesse o poder e a força motriz no interior de minha consciência humana. Meus discípulos se juntaram a mim um pouco depois. Ao chegarmos à cidade, eles orientaram as multidões para que se dirigissem para um terreno inclinado, além das casas. Em pé, sobre uma grande rocha no meio deles, comecei a falar. Descobri que a paixão, a alegria, o desejo, a veemência, a convicção vertiam espontaneamente nas palavras que pronunciava. Vocês estão extremamente cansados e pressionados. Suas tarefas se tornam mais pesadas à medida que envelhece. O estômago fica vazio com frequência. Suas roupas estão poídas. As pessoas irritam vocês e sentem que não há fim para os problemas e aflições de espírito. Mas esta não é a verdade referente às suas existências. Suas vidas foram destinadas a ser muito diferentes. Se pudessem ver além dos seus sentimentos, se pudessem elevar suas mentes para fazer contato com o Pai dentro de vocês, poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberiam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade. Mas como vocês vivem cotidianamente suas vidas com medo do bem e do mal, acreditam e esperam essas coisas mais do que acreditam que o Pai é vida e amor abundante em vocês, que provê todas as coisas necessárias para a saúde e o bem-estar. São justamente as experiências que mais temem aquilo que atraem para suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turbam tudo que o Pai tem reservado para vocês. Se acreditarem no Pai Amor, se acreditarem no Pai Amor, vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Aqui ele está se referindo a outra vida no passado ou o passado da mesma existência? Vladimir, abre o microfone. Temporal essa afirmação. Você pode plantar agora e colher amanhã, pode ter plantado numa vida passada e colher nessa vida. Né? Isso tanto faz. Sempre é sempre a lei da causa e efeito. Sempre. Mas às vezes, né, sem ser uma causa e efeito, pode ser uma lembrança, um medo. A gente chegou a conversar isso numa reunião, numa das primeiras reuniões, né? Uma menina pode se tornar homossexual ou um menino porque levou 2 ou 3 foras. Então ele tentou namorar com uma menina, levou um fora, tentou namorar com a outra, também tirou um sarro da cara dele. Aí veio um amigo homossexual e facilitou as coisas para ele. Então, baseado no passado, né, no que aconteceu no passado, ele projetou o futuro. Não, nenhuma mulher gosta de mim, nenhuma menina vai ficar comigo porque eu sou feio, porque eu tenho espinha. Mas aí um cara ficou com ele e ele mudou a vida dele, porque o ego fica com essa coisa do passado. Então o passado está sempre achando que vai repetir o futuro. Fala, Vladimir. Não, mas eu acho que o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você continua fazendo sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Também. Né? Vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Né? Você acha Não que deu muda. errado? Se você não muda, não muda. Também. Para quê?
para que a gente consiga ter uma mudança, uma vida um pouco diferente, é sempre a gente ficar atento ao nosso esquema mental. Se a gente e os nossos padrões emocionais, se a gente continua exatamente com o nosso padrão mental, esquema mental, perdão, e o nosso padrão emocional, tudo vai se repetir na nossa vida. Por quê? Porque a gente sempre vai evitar pular uma barreira que está na nossa frente, né? Ou vai desviar do caminho que não é para ser desviado. Porque o nosso esquema mental fala, surgiu uma barreira, volta. Você volta. Quando, na realidade, você tem que ir prestando atenção e mudando o seu esquema mental para que as coisas não se repitam, né? Mudem, comece a mudar as coisas e acontecer de forma diferente. Exatamente. Fala, Luci. Abre meu seu microfone, por favor. Então, com relação àquele que você falou sobre homossexualismo, eu uma vez ouvi um até famoso, até um físico que é espírita, e define isso como a pessoa traz uma memória de uma vida passada que ela foi uma mulher, por exemplo. Aí ela fica meio perdida, aí ela se identifica, o homem se identifica como se fosse mulher e vice-versa. Ele já diz, coloca dessa forma, a pessoa traz com ela a lembrança de uma vida passada de que ela foi do sexo oposto. Só isso. Isso também pode acontecer, né? Pelo espírita, ele tem essa visão de que uma pessoa, uma alma, né? Que teve muitas encarnações em seguidas, de homem ou de mulher, nessa, né? De agora. A pessoa pode continuar se sentindo como sendo das vidas passadas, né? De muitas vidas como homem ou como mulher. Eu acho que é uma explicação também válida, né? E aqui no texto também cabe isso, mas o que ele diz aqui na última frase, vocês julgam o seu hoje, que é hoje, e esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram no passado. Então, se a gente trouxer para o dia de hoje, para o presente, é aquela coisa assim, sabe quando você diz, já conheço, né, minha esposa, já conheço meu marido, já sei como é meu filho? Isso é um grande engano que a gente faz, e quem faz esse engano é o ego. Porque, do mesmo jeito que você muda, seu marido, sua esposa, seu filho também podem mudar. Então a gente está sempre taxando, né, de que, já sei, putz, meu filho, né, não vai gostar disso. Minha esposa vai ficar doida se eu aparecer com esse negócio lá em casa. Mas a gente está projetando no futuro uma coisa que a gente passou, né? Já aconteceu uma vez, duas vezes. Poxa, toda vez que eu levei flores para casa, minha mulher perguntou se eu estava atraindo ela. Nunca mais eu vou levar flor para ela, né? Porque passei por duas, três experiências. Cada vez que eu chegava com flor, ela ficava me enchendo o saco. É que você andou aprontando? O que você fez? Tá me trazendo flor por quê? Você aprontou alguma coisa, né? Tá bom, então eu não vou levar mais flor. Não levo mais, a vida inteira, nunca mais. Ela pode pedir, eu não vou levar. Então esse é o nosso ego. Ele fica com essa coisa, né? Passou por duas, três experiências, ele já acha que amanhã essas experiências vão acontecer do mesmo jeito. Então evita, né? Repele ou se sente atraído. Já fiz isso duas vezes, deu certo? Vou fazer a terceira, vou fazer a quarta. E o ego entra na repetição. A nossa essência ela é sempre fresca, nova, né? É o dia a dia. O ego não, é a repetição. Quer falar? Espera um pouquinho, Rodrigues. Deixa a Lucy terminar de falar, que ela levantou a mãozinha. Lucy, abre seu microfone. Lucy? Lucy já terminou de falar. Então fala, Rodrigues. Apesar dele usar as palavras passado e futuro, eu vejo que quando Jesus estava lá no deserto, ele viu tudo no presente, né? Ele não fala de passado e futuro.
Ele estava vivendo uma experiência direta com a consciência universal. Ele estava contemplando, né, a expressão do Pai. No parágrafo seguinte aí, ele vai falar justamente disso. O problema da crença é que as crenças, elas são memórias muito fortes, né, enraigadas, que ficamos lembrando disso. Então, eu vejo que o problema todo está na crença, não é no passado, no futuro, é só na crença. Esquema mental, né? Exatamente, o esquema mental. E aí, na frente, ele diz assim, ó, cada circunstância de suas vidas se voltaria imediatamente para a intenção divina. Ele está falando de Jesus, né? Que está por trás de toda a criação. Aí vamos entender qual é a intenção do Pai. Está na criação, tudo está na criação, no fato como isso se manifesta, né? Então, a crença fica ligando a gente aos impulsos do ego, né? E ao ego também, né? Então, é, entender esse presente, presente é Cristo, é a consciência universal. Só existe isso, irmãos. Não existe mais nada. Olha só, já disse a vocês que não existe nada sólido sobre o Sol. É só energia se transformando. É só isso. Simples assim. O cerne da questão aí é nossas crenças, que são motivadas, né, impulsionadas pelo ego, pelos impulsos egóicos. Por isso que a gente sofre. A gente sofre por isso, porque a gente está preso a essas crenças. Mas isso não é verdade. Ele está dizendo, não existe nada sólido sob o sol. Só existe a consciência. Só existe isso. No dia que aprendermos isso, muita coisa muda na nossa realidade. Eu estou sem dinheiro na conta. Isso é só uma crença que você tem. Pode pensar o que você quiser, mas é isso que Cristo está dizendo aqui. É só uma crença. Porque na consciência crística, Cristo não supre todas as nossas necessidades, não é a consciência que supre. Não é Ele que é nossa proteção, não é Ele que é nossa paz, não é Ele que nos cura, né? Que nos dá crescimento. Então é só uma crença. Crença em quê? Nos registros, né, do esquema mental que o ego fica trazendo à tona para nós aí. Eu penso que é assim, a verdade, ela só é verdade quando você tem uma experiência com ela. Isso. O resto é tudo crença mesmo. Verdade, eu creio que existe extraterrestre, mas de repente eu estou saindo aí e eu vejo um extraterrestre, aí é verdade. Eu vi o extraterrestre. Enquanto eu não vejo, é só crença. É isso. O Cristo fala nas cartas que assim que a gente termina de ter uma experiência, ela se torna crença. Mesmo você tendo uma experiência e ter visto o extraterrestre, ela se torna uma crença. Não sei se vocês lembram que ele fala sobre isso. Abre o microfone, Vladimir. Ele diz que um fato, depois de ter conseguido, de ter acontecido, um segundo depois já não é mais um fato, é uma crença. Já ficou no passado. Já foi Ficou no passado. Já é uma crença, já não é mais um fato, é uma crença. Até mesmo na hora da gente contar, né, a gente pode lembrar ou criar, imaginar alguma outra coisa, dizer que era mais alto ou mais baixo, ou o ET era verde ou era azul, né? E outra pessoa que viu o mesmo fato pode contar de forma diferente o que ela viu, né? Do ponto de vista dela, né? Do esquema mental. Sim. De cada um, né? Tem gente que pode achar que o ET é um anjo, veio para salvar o planeta Terra. Vai falar muito bem dele. É a crença que está baseado ali. Vai descrever conforme a crença. Mas, enfim, o ego é quem vive ou no passado, né, ou no futuro. Ou está com ansiedade, ou está com medo, né, porque é futuro. Ou está preso no passado, está lá naquela sintonia, né, às vezes de mágoa, de tristeza, aquilo que aconteceu. E a gente precisa estar no presente. Oi, Oswaldo. Opa, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Oswaldo, a gente está na página 87.
comecinho lá em cima. Sim. Fala, Thaís. O que existe, na verdade, é o presente, né? O passado e o futuro não existe. Futuro, né? Só o presente que existe. Eu quero ler a página 241 da carta 7. Eu sou a verdade, eu sou a vida, a verdade e o caminho. Crença é coisa de ego. Cristo, consciência é verdade. É coisas diferentes, né? São bem diferentes. Sim. Continuamos? Vamos? Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Baixou de novo, Rose. É, aqui ele falou bem isso mesmo. Não, o volume do teu áudio tá baixo. Baixou? Epa, mas por que tá baixando? Não mexi em nada. Isso aqui melhorou? Estou aumentando o volume aqui, mas melhorou? Melhorou. Melhorou. Vou ler de novo. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas. Precisam curar suas crenças. Já disse a vocês que não existe nada sólido sob o sol. Se pudessem curar suas crenças e alinhá-las com a verdadeira intenção do Pai, para com vocês, as crenças errôneas que governam seus corpos e vidas se dissolveriam como Só, névoa ao sol. só um detalhe aqui, Rose. Uhum. Irmãos, olha só. Se pudessem curar, ele não está falando aqui que a gente tem que substituir as crenças, não. Substituir uma crença por outra é permanecer na crença. Então, é, a crença é um problema para nós, é um problema para o indivíduo, né? Então, eu entendo que o que nós temos que fazer, a proposta é substituir crenças pela verdade, e a única verdade da consciência universal, que está lá na carta 1, né? Ó, no deserto, lá nas 6 semanas no deserto. É vir como uma criança, né? Sem vício, sem crença e aceitando as coisas que Jesus está nos ensinando aqui. E eu disse aqui em outro dia que tem um texto aí nas cartas, eu acho que é na carta 7 também, que ele diz assim: se você tentar, olha só, se você tentar entender a consciência universal, o que está nas cartas, a proposta toda, com a tua consciência, com a nossa consciência, essa consciência humana que é cheia de crenças, não vai dar certo. Você não vai conseguir. A proposta é zerar o banco de dados. A proposta é essa, zerar. Senão, não vai rolar. Eu acho que muito da nossa dificuldade de entender as cartas, a proposta de Cristo, é por conta dessas crenças, né? Nós estamos batendo a cabeça na parede para tentar mudar uma coisa que é só não, né? É, existe um processo aí, né? Mas ele está dizendo aí, ó, de forma bem simples, ó. É, tá. É só a gente pensar um pouquinho, por exemplo, as pessoas que vêm de outras religiões, que estão mais que vêm lá, começam a justificar coisas que Jesus traz nas cartas de Cristo, com base no ensinamento trazido do Espiritismo, com base de outros mestres, começa a comparar, mas o mestre fulano de tal disse tal coisa em relação, eu vi que tal informação, tal fulano falou que era assim, era assado. Quando a gente está aqui estudando cartas de Cristo, que é a base de todo o nosso desenvolvimento espiritual, pelo menos deve ser daqueles que estudam aqui, né? E é muito comum isso. A gente acaba, em vez de se desfazer de crenças e ficar puro, puro que eu digo, puro de ideias, né? Puro de ideias e aceitar as ideias que Jesus está trazendo, a gente começa a fazer correlação com outros ensinamentos. E aí, e banana.
não contribui com absolutamente nada no nosso desenvolvimento espiritual. Quando a gente fala sobre, ou dá alguma mensagem que não é. Às vezes a mensagem é super amorosa, não é uma mensagem que destrói, não é uma mensagem que fala mal, é mensagem de luz mesmo, uma mensagem amorosa, mas que não tem a ver com o nosso ensinamento. Né? É um outro ensinamento. Embora ele também, aquele ensinamento, fale de Jesus, fale de bondade, fale de caridade, mas é um pensamento diferente do nosso. Ele vai reforçar a nossa crença, ou a crença naquela religião. Quando a gente está buscando desvestir, mudar o nosso esquema mental para aceitar com plenitude as cartas de Cristo, acertar com a verdade de cartas de Cristo. Se você pega uma carta de Cristo, um ensinamento de Cristo, e vai comparar ela com o ensinamento que você obteve na sua antiga religião, ou com outro mestre, ou com a outra coisa, você desviou, você desceu do trem. Você fala assim, mas eu, puxa, eu estou me aculturando. Não está se aculturando. Você está saindo do caminho que é reto e estreito. Simples assim. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Né? A gente vê mensagens de, por exemplo, eu não tenho absolutamente nada contra, pelo contrário, né? Assim, eu acho só tem caridade, só tem coisa boa, por exemplo, ensinamento do Espiritismo. Mas é do Espiritismo, não é das cartas de Cristo. Aí eu estou falando isso com a maior boa vontade para que as pessoas entendam, né? Que se entrou nesse caminho, se quer estudar cartas de Cristo, se quer estudar o caminho crístico, tem que se dedicar ao caminho crístico. Leia de novo, outra vez, a carta de Cristo. Mas eu estou com tempo, eu quero só fortalecer o meu conhecimento e quero saber um pouco mais de outros ensinos. Vladimir, olha, eu vou te falar, tudo bem estudar as cartas de Cristo, mas eu discordo de você se apersonhar a isso, porque a gente vai ficar que nem os crentes, eu só creio na Bíblia, sabe? Você não pode falar outra coisa com eles a não ser sobre a Bíblia. Então vamos ficar como eles, né? Poderíamos criar uma coisa que não é interesse de Cristo. Tá bom. É o que eu penso. Tá certo. É o seu jeito de pensar, não está errado. Posso falar, Vladimir? Tudo que você falou realmente está perfeito no seu entendimento. Agora eu vejo assim, as pessoas que chegam aqui onde nós estamos, ela não chega neutra. Ela vem atrás de algum conhecimento que ela está à procura e não está satisfeita com o outro. Então, como vocês mesmos falam, eu já li não sei quantas vezes, e cada vez que volto vejo uma nova coisa. Imagina uma pessoa que está chegando agora. É complicado ela chegar e já ouvir assim, não, coisa e tal, coisa e tal. Espera aí. A própria leitura e a mensagem que está no livro vai influir na mente dela e vai chegar o momento que ela vai pensar desse jeito. Porque senão ela não tinha chegado aqui. Eu acho que, às vezes, é um pensamento meu, viu? Não, eu acho tudo que, bem. às vezes, eu sei que é a maior vontade que a gente tem, e tem que dizer o que eu tenho vontade na hora que você tem vontade, tudo bem. Mas, assim, o que está chegando, eu não sei como é que ele entende. No meu caso, eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu acredito que a pessoa que chegou aqui veio procurar porque já está querendo saber de outras coisas. Então, mas o que Jesus diz nas cartas de Cristo? Que a gente deve vir com uma mente vazia, como uma criança, para entender, deixar de lado todas as crenças que a gente adquiriu durante a nossa vida, durante o nosso desenvolvimento espiritual. E que a gente deve deixar isso para entender o que ele está trazendo, a boa nova que ele está trazendo. É só isso que eu estou falando. Só isso. Não, entendi. Acho que você está correto, mas, assim, o que eu falei é que ninguém chega aqui neutro. Eu acho que ninguém daí chegou aqui neutro porque as cartas de Cristo, não. Ele começa com algum resquício de alguma coisa e se descobre, eu estou pensando assim, e se Eu descobre. penso assim, a gente afasta as pessoas quando a pessoa
chega e vem falando alguma coisa da crença dela, nós também temos a nossa crença, e aí essa pessoa, olha, não, aqui é só cartas de Cristo. Então nunca vamos abrir espaço para as pessoas se aproximarem, porque eu vou falar, aí vão me criticar, como já vi em muitos grupos de estudo das cartas de Cristo. Eu percebo também, nos alguns grupos de cartas de Cristo, uma atitude meio egóica, coisa do ego, assim, sabe? Tipo, só eu sei falar das cartas de Cristo porque eu estou há 10 anos falando, sabe? E aí, tá bom, então se você sabe, se ninguém aqui sabe, então, sabe? Você já afasta as pessoas. Nunca vamos crescer nesse pensamento de tolir qualquer coisa que venha diferente. Eu sinceramente, não vejo assim. Eu sinceramente, você vai falar com uma pessoa que é evangélica, ela fala, não, só acredito na Bíblia, não fala mais nada sobre isso. Não abre a mente da pessoa. E também assim, o que Jesus está falando aí, também a gente sabe que muita gente está falando, muito cientista está falando que nada é sólido, que o tempo não é linear, que não existe, sabe? Então, eu acho que sim, temos que nos ater à Carta de Cristo, mas eu acho que tem que tomar cuidado, sabe? Para não chegar ao ponto de fechar, ficar um grupo fechado. É minha opinião, desculpa, mas essa é a minha opinião. Posso fazer uma leitura aqui na página 134, carta 4, no terceiro parágrafo. Ele diz: como já disse, a inspiração, a menos que seja dirigida para uma mente limpa e desprogramada, sempre assumirá a característica das convicções adquiridas no condicionamento da primeira infância. Ao cessar o influxo de inspiração, a mente racional assume o controle e começa a explicar o novo conhecimento e a nova visão segundo as referências do que já é aceito pela mente humana. Mas, como contei antes, fui um rebelde quase desde o início da minha vida e não podia aceitar as crenças judaicas. Eu era uma vasilha limpa, ávida, receptiva, de mente aberta, na qual se poderia derramar a verdade da existência no deserto, me permitindo ver claramente a consciência universal. Então, se a gente fizer a comparação da primeira infância que todo mundo tem, porque o papai e a mamãe diziam que o papai do céu ia castigar, ia ficar triste se não comesse tudo, e o papai do céu estava chorando quando estava chovendo, e o trovão é porque ele estava arrastando os móveis. Fica difícil da gente crescer e aceitar a verdade. Se a gente não limpar a nossa mente, se a gente não esvaziar a nossa mente, vai ficar sempre comparando com a primeira aprendizagem que a gente teve. E hoje a gente sabe que a primeira aprendizagem que a gente teve foi uma aprendizagem equivocada, foi um ensinamento equivocado, porque os nossos pais não tiveram conhecimento nem das leis da existência, não tiveram conhecimento da verdade. Se eu não conheço a verdade, o que eu vou ensinar para o meu filho? Vou ensinar o que me ensinaram. Vocês hoje têm filhos grandes, mas têm netos pequenos. Vocês virem seus filhos educando os seus netos, dizendo, olha, papai do céu castiga, papai do céu está lá no céu olhando. Vocês não vão falar nada para o filho de vocês? Vão deixar eles continuar educando o neto de vocês da maneira que a gente foi educado também? E hoje a gente sabe que isso não é verdade, isso não é real. Não tem um Deus que castiga. Se a gente não falar nada, a gente está se omitindo, a gente está sendo um livro escrito que vai ficar na prateleira. Não vai servir para nada também. Não estou falando que a gente precisa brigar com o filho,
Ou chamar o neto no canto e falar, papai está mentindo, deixa eu contar a verdade. Não, não é isso. É amorosamente que a gente fala. Tanto para o filho quanto para o neto. Mas sabendo da verdade já não dá mais para ficar quieto. Fala, Vladimir. Só uma outra coisa. Fora do grupo aqui, eu não tenho não uso esse argumento com ninguém. Não. Você não deve estudar o espiritismo, você não deve estudar Ótimo. em lugar nenhum eu falo isso. Eu falo aqui num grupo que é um grupo de estudo de cartas de Cristo. Só aqui que eu falo. Né? Só aqui. Quando a gente lê as cartas de Cristo, a gente acaba. Cristo diz que a gente acaba esbarrando em uma parede, né? Uma parede muito sólida, que são as crenças que nós adquirimos durante as nossas vidas, né? E eu queria ler aqui a página 25 da carta 1, quando ele introduz as cartas para os leitores, né? Ele diz assim: estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. Se elas transcendem todas as doutrinas religiosas que existem no mundo, então eu acredito que elas têm um conteúdo mais precioso, um conteúdo melhor, um conteúdo que vai me levar a evoluir. Não só como pessoa, mas como um ser divino, né? Como a expressão do Pai. Não, não, eu vim da religião, eu vim da religião e tive muita dificuldade de entender muitas coisas nas cartas. Mas aos poucos estou conseguindo dissolver essas crenças, né? E substituí-las por uma verdade, que é a verdade da existência que está nas cartas. E Cristo diz que nem todos estão preparados para estas cartas. Vai evoluir quem aceitar. Quem não aceitar, não tem problema nenhum. Você tem uma vida aí de várias encarnações para você tratar disso. Tá tudo certo também, né? E outra coisa, ele disse: eu não venho trazer um deve ou não deve. Ele veio trazer consciência. Quer nos levar à evolução da consciência universal. Eu fiquei com uma dúvida Gostaria aqui. de fazer levantar uma questão para mim. Não dá para escutar, Fernanda. O áudio da Fernanda tá ruim já faz tempo. Não sei se vai melhorar, não. Deixa, depois eu falo. Eu vou falar pelo telefone. Fala, Rose. Eu fiquei com uma dúvida aqui. O que que é... peraí, deixa eu o que que é a verdadeira intenção do Pai para com vocês? Onde Ele tá? fala aqui, se pudessem curar suas crenças, esse último que eu li, se pudessem curar suas crenças e alinhá-las com a verdadeira intenção do Pai para com vocês. Qual é a verdadeira intenção do Pai para São conosco? os 9 princípios Os 9 princípios? da natureza Tá. do poder criativo. Tá. É tudo que o Pai quer para nós. Ele diz aí na frente, Rose, ele diz aí na frente. Mais para frente? Tá, então vamos continuar. A intenção divina que está por trás de toda a criação. É o que está na carta 1 lá. Não, Ele viu tá. no deserto, né? Na iluminação. Sim. É porque realmente é muito difícil a gente limpar a mente antiga, né? Mesmo que a gente não seja. A gente tem muitas informações na cabeça, e se você começar a comparar, realmente vai. Não, a gente não consegue atingir, né? Tem que pensar que não tem nada. Entender? Eu estou tentando entender as cartas. Eu tenho lido de novo e de novo a carta 1 ali, para mim, ela é muito difícil, porque é isso, tem que esvaziar tudo que a gente já ouviu e viu e leu e tentar entender de uma forma diferente. Eu fico tentando imaginar diferente o mundo, né? Essa coisa, nada é sólido, é tudo uma energia, é tudo mas a gente traz coisas de muito tempo, eu acho, muito. Vamos continuar? Alguém tem mais algum? Quer falar, Vladimir?
Lembrando também sempre isso, sabe? Cristo veio trazer a verdade. Aliás, ele trouxe, ele veio e trouxe. Ele explicou a verdade há 2000 anos atrás. Mas cada um entendeu de um jeito, não tinha possibilidade. Ele voltou agora, 2000 anos depois, para trazer a mesma verdade. Ele não está falando nada do que ele não falou, é a mesma coisa ainda, porque a verdade não muda. A mentira, a gente pode contar várias facetas da mesma mentira. Eu posso dizer que a camisa da De Fatimo é branca. A Irenice pode falar que é amarela. Valéria diz que é violeta. A gente pode mentir aqui milhões de cores, mas a verdade é uma só. Ah, é preta ou é azul? Tá lá. É aquela, é o que está ali. Não tem como mudar. E Cristo veio trazer a verdade. Agora, se a gente quer comparar a verdade com centenas de outros, não vou chamar mentiras, mas centenas de outros pontos de vista, Ensinamentos, né? ensinamentos, os próprios evangelistas lá, os discípulos que escreveram, né, o Novo Testamento, escreveram de acordo com o ponto de vista deles, na época deles, 30 anos depois, e também para agradar os judeus e os gentios, como o próprio Cristo fala aqui. E a gente sabe que as religiões existem para dominar o povo. Os 10 mandamentos foram criados para botar o povo na linha, para botar o gado no cercado. A gente é tratado assim porque a maioria das pessoas é realmente como uma criança mal educada. A gente quer fazer o que quer, o que tem vontade, o que dá na telha, do jeito que acha melhor. Por quê? Porque é o ego. E mais do que o ego, é o egoísmo. Então É precisa muito ter lei. positivo. É muito positivo essa discussão que teve. Foi muito positiva. Por quê? Porque aí vocês, seguros nos fundamentos, fizeram o quê? Mostrar, olha, o fundamento é esse e esse. Indiferente disso e daquilo. Então, a discussão tem que ter, de vez em quando, aparecer. Quando aparecem essas coisas, ela cresce. Porque aí a gente vê que aparecem as almas, né? As almas que estão perfeitamente dentro desse contexto. Aparecem, não, mas assim, assim, assim. É verdade. Então, Quando o tem Vladimir essa falou ali, eu fiquei pensando bem isso, De Fatinho. Porque ele falou, me deu um estalo aqui, não, é verdade, não posso ficar comparando com outra coisa. Porque é um Pronto. ensinamento diferente, né? É um Não, ensinamento que é único, então é muito. foi muito completo, assim. Um Então, mas falou, eu não estou falando de ensinamentos diferentes. Não são Porque estou diferentes. falando da verdade. A Não são. verdade, entendeu? Não os ensinamentos. A verdade. E a verdade é uma só. Seja nas cartas de Cristo, né? É uma só. Nada é sólido, não existe pecado. É essa a verdade que Jesus está mostrando para nós. E isso não vai atrapalhar a minha crença nas cartas se eu ouvir, sabe, algo que se parece, né? Que está falando o que Cristo está falando, né? Mas tu Está pensa falando a antes se ele verdade. teve que desprogramar a mente da Canal por 40 anos, Então, né? mas Quanto assim, que a gente tem que eu, realmente. por exemplo, nunca me fixei em religião nenhuma. Eu tentei levar meu filho, quando ele era criança, para uma igreja evangélica, porque eu achava que, como o pai dele faleceu, eu estava criando sozinho, eu achava que ele, sendo criado ali, seria melhor para ele. Mas o meu filho não aceitou. Ele não aceitou. Na cabeça dele, ele falou: mãe, não dá, não quis ir. E isso ele tinha seus 6 anos. E daí eu também achei que ele estava certo. Eu falei, ó, eu também estou tentando vir aqui, mas eu acho que aqui não é a verdade. E eu procurei a verdade. Procurei, sim. Procurei na Igreja Católica. Eu procurei, eu li o livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu li a Bíblia, sabe? E
nem por isso eu fiquei amarrada nessas três coisas, porque eu me considero, eu estava buscando, né? Buscando a verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é uma só, é o que Cristo está colocando, e assim, e o que outros estão colocando que também se parece com as cartas de Cristo, é porque é a verdade. A verdade é essa, é uma só. É que Cristo está falando e que aos poucos estamos descobrindo, né? Talvez vá demorar algum século, ainda não sei quanto tempo, para que nós consigamos descobrir essa verdade. Mas a verdade é uma só. Seja como for. E aí, as cartas de Cristo, para mim, é completa. É completa. Mas está falando da verdade. É isso. A diferença a diferença das doutrinas religiosas para as cartas de Cristo é que a doutrina religiosa, ela se acha perfeita, ela se acha o centro de tudo, né? Sim, E os adeptos da doutrina religiosa, eles querem, como é que fala? Espalhar essa informação para que outros venham para o grupo doutrinado. sim, Isso é o esquema da doutrina religiosa. As cartas de Cristo, aliás, a proposta do universal é que Cristo diz que a carta é para nós, a mensagem é para cada indivíduo, não é nem para todos nós. A questão é que nós somos indivíduos espalhados, né? Indivíduos do universal espalhados para expressar o universal. A mensagem da carta para o Rodrigues, ela tem um propósito, para a Valéria tem outro, para a Maria tem outro, e nós vamos nos desenvolvendo. O motivo de estarmos reunidos é porque Cristo pede nas cartas que a gente se reúna para compartilhar, para que nós nos fortaleçamos uns aos outros. Mas o caminho que eu sigo aqui com as cartas, ele é totalmente oposto ao de vocês. É diferente do de vocês. O que eu preciso, porque o meu esquema mental é o meu esquema mental. É o que eu tenho de aprendizado, que é diferente do Vladimir. O que ele aprendeu é diferente do Roberto. Entendeu? Nós não estamos aqui para acordarmos, não, irmão. Nós estamos aqui para acordar em torno de uma doutrina, não. Estamos aqui porque nós acreditamos que esse grupo ele tem um valor para nos fortalecer na caminhada do dia a dia. Mas o que você precisa, o que nós precisamos individualmente aprender é a consciência crística, a consciência universal. Agora, quem ficar para trás, não tem problema, irmão, está tudo certo. Não tem nada errado aqui, está tudo certo. No momento certo, nós todos vamos chegar a essa evolução, inclusive os que não têm interesse nisso agora, né? Inclusive esses. Entenderam? Ninguém está aqui para vamos juntos, vamos. Não, não é isso. De forma alguma, isso não é uma religião. Se pensa isso, você ainda está com uma crença religiosa na cabeça, tá? Quem está no caminho, as cartas chegam. Parece que as cartas chegam, porque as Tá. cartas chegaram para mim do nada. Sabe? De repente chegaram as cartas. Eu falei, opa, peraí, é isso aqui. Entendeu? Ela chega até a gente. Quem está neste caminho, mas não, realmente nem é todo mundo. Eu, sinceramente, nunca me fixei em religião nenhuma. E olha que eu sou de uma família de católicos que rezavam a ladainha, sabe? E eu vi aquilo, isso não está certo. Eu tentei levar meu filho, mais porque eu queria que ele ficasse lá na igreja, porque ele ia aprender a tocar violão, essas coisas. Mas o meu filho não aceitou. E eu respeitei a opinião dele e vi que ele estava certo. Na verdade, meu filho me ensina muitas coisas. Eu aprendo muitas coisas com meu filho. E hoje meu filho fala para mim, mãe, a senhora queria me colocar lá naquela igreja, né? E agora a senhora está fora. Eu falei, filho, eu estava errada, agora eu estou no outro caminho. Agora eu estou no caminho mais certo. E ele concorda comigo. Ele só fala assim, mãe, eu não quero me aprofundar, porque eu prefiro ficar na ignorância, porque é muito complicado, né?
Mas ele está me observando o tempo inteiro. Eu sinto que ele me observa, sabe? Gente, é isso. Fala, Maria, Wagner. Eu só gostaria às vezes eu sou meio radical e faço essas colocações que eu acabei de fazer aí, né? Mas o que acontece? Eu mudei o meu modo de pensar, do ponto de vista de desenvolvimento espiritual, do modo espiritual. Eu vou dar um exemplo. Lá na carta 9, Jesus nos ensina como é que funciona a reencarnação, né? Você tem a sua vida aqui, protegida pelo seu ego, a sua individualidade. Quando você morre, a sua alma que viveu a experiência dessa vida volta para a consciência divina. Em nenhum momento ele diz assim: olha, você vai para o umbral porque você fez determinada coisa e fica lá no umbral séculos, até que um dia alguém vai te resgatar e você volta para lá. O que Jesus diz? Que quando a gente passa nessa vida e chega na consciência divina, porque teve uma vida desregrada aqui, bebia, fumava, álcool, etc., você não se sente confortável naquela vida e reencarna rapidamente, que é diferente do outro ensinamento, né? E então, quando alguém me fala assim, você, quando você morre, você não reencarna, você fica lá na vida eterna, esperando um dia todo mundo acordar junto. Se eu estiver na rua e a pessoa der a oportunidade de eu falar da minha versão, ele está falando dele, eu posso falar a minha versão, eu vou falar, senão eu fico quieto, eu não vou discutir com o cara, não vou provocar ninguém, nem falar que você está errado e está tudo, nada disso. Mas quando a pessoa faz uma referência num grupo de estudos, ou junto com a gente, que está aqui, e faz uma referência que é contra, não é que é contra, que não é como Jesus ensina nas cartas de Cristo, eu me levanto e falo: pai, não é assim que eu entendo. Eu acho que aqui não é o lugar para discutir isso. É só isso. É só isso. Eu não acho que eu sei mais que Cartas de Cristo, mais que qualquer outra pessoa. Eu tenho um entendimento porque eu leio, presto atenção, medito e estudo todos os dias com cuidado e atenção, mas tem mais gente. O Roberto é outro cara que faz isso todo dia. Com certeza o Rodrigues faz. A Isabel faz colocações que a gente tem que pensar toda hora, né? Com bom sentido. Estou falando isso no bom sentido, viu, Isabel? Bom, é legal, você está se aprofundando. Você não está, você é nova, não entende. Não, é legal. As suas questões sempre são pertinentes, sempre são interessantes, fazem a gente pensar para responder, né? O que ajuda muito. Então, todo mundo aqui está no caminho, aprendendo. Uns começaram um pouco antes, mas isso não faz nenhuma diferença. As pessoas já discutem no mesmo nível. Eu vejo as meninas discutirem com o Roberto do mesmo jeito que discute com o Rodrigues, que discute comigo, que discute com a Isabel, com a Solange. A Solange tem umas colocações que às vezes faz você pensar. Ela faz umas perguntas que fala: puxa vida, eu não pensei nisso. Então, está todo mundo no mesmo caminho, e aqui é um grupo de estudos. Um grupo de estudos de Cartas de Cristo. Só isso. Só isso. E eu sempre penso naquela metáfora que Jesus fala lá: você está no trem fazendo uma viagem, você vê panfleto, vê a paisagem e resolve descer. Está tudo certo, como diz o Rodrigues. Você resolveu descer, está tudo certo. É o seu caminho. Você desceu, né, e foi lá, veio as belas paisagens, fez outros estudos, leu outras informações. Está tudo certo, não está errado. Só não está no nós mais, como eu vou dizer, já não está mais comungando com as mesmas ideias que a gente está. Só isso, mas também aqui Jesus fala: nossas ideias são exclusivas. Quem estiver fora do pensamento da gente, mata, crucifica. Não fala isso, né? Mas, Vladimir, ele diz o seguinte: a pessoa desce do trem, vai ter as experiências, mas ela acaba retornando com mais convicção ainda. Ela descobriu que aquela voltinha que ela deu não tem graça nenhuma. Aí ele volta mais fortalecido. Mas só que não Eu volta para posso o te mesmo dizer porque eu lugar. desci do trem. Só não Eu volta desci para o do mais. trem e voltei Eu mais desci forte. várias vezes. Eu desço Então, várias mas vezes. só não volta para o Era mesmo isso que eu ia lugar. falar.
como ele Eu já vi diz. depoimento de pessoas aí dizendo que passou um tempo afastado e que agora voltou e voltou com mais. Então, Eu já vi pessoas É. então, falando isso. também é verdade, mas Ele o que acaba, Jesus, ele o que acaba ele diz, despertando, acaba o que ele despertando. diz é que o trem já foi. Você tem que voltar, você vai sentar, vai atrasar no seu desenvolvimento de acordo com o Sim, caminho Cristo. Sim, Só mas faz isso. parte, né? Não está errado. faz Eu não estou parte, falando que está errado. Não faz está parte. errado. É a escolha de cada um. É a Mas escolha nos de cada um. fortalece, né? E porque realmente Fortalece. a gente volta Ele, ele mais diz que forte. fortalece, ele diz Mas que fortalece. depende do ensinamento que você Eu, vai eu ter, né, tinha, eu tinha um Rodrigues? chefe que ele falava para mim, olha, aí tem duas maneiras de aprender. Uma é na porrada, o outro é no treinamento. No treinamento demora mais. Na porrada demora mais para aprender e é menos dolorido. Na porrada você sofre muito, mas aprende rápido. Só uma colocação. Eu queria comentar só uma coisa para Maria Fernanda, que ela fez uma pergunta aí no texto, né? No No bate-papo. chat. Ela diz assim: o que vocês pensam de falar das cartas para um adolescente de quase 12 anos? A mãe já está levando para centros de Umbanda, né? Eu vou contar para você a minha experiência, tá? Que é o que eu posso fazer. Eu tenho uma filha de 21 anos, fez agora 21 anos, né? E um filho de 27. Eu tento falar para eles das cartas, não diretamente, porque eu sei que isso vai chocar. Eu sei que vai chocar, né? Minha filha é evangélica e meu filho não tem religião. O meu filho é mais, eu acho que ele é mais, vamos dizer assim, tá mais próximo das cartas do que minha filha, né? Falando de forma assim, bem simples, né? Mas não existe uma fórmula, Maria Fernanda, não existe uma fórmula, tá? Não existe fórmula. Existem oportunidades de manifestar, de expressar o Cristo e a pessoa que vai ver essa manifestação se impactada e buscar informações. Eu vejo dessa forma, né? E o fato da mãe estar levando para Umbanda, eu acho que é um bom, como é que fala? Pré-escola. Ele Não, fala das assim, cartas, né? isso é bom, sabe por quê? Porque se a adolescente estiver buscando conhecer a Deus, é o princípio, né? É um caminho. É o É o caminho, não tem caminho. nada errado, não, tá tudo certo. Tudo certo. Se forçar as cartas, você vai fazer como uma religião, né? Você vai forçar, Isso, aí isso aí. pronto, o ego vai repelir, entendeu? E É nunca isso mais que eu volta a quis ser. dizer, né? É, Nada pode ser forçado. é. Muito bem. Muito A bem. melhor forma de falar das cartas é expressar a consciência universal. Para mim tá simples assim. Eu Não. vou saindo, pessoal. Bom fim de Aham. semana a todos aí. Igualmente. Quem puder prestigiar a live na segunda-feira aí, às 8 horas, por favor. Um abraço. Obrigada, Flávio. Segunda-feira eu estou lá. Beleza, beleza. Segunda-feira eu estou. Legal. Boa noite a Estamos. todos Tchau, aí. Bom Vladimir. fim de Bom semana. descanso. Bom domingo. Ah, e outra coisa. Votem com consciência. Peçam a, a consciência divina que oriente vocês na eleição de amanhã. É um bom caminho. Ok. Uma boa noite a todos aí e boa Boa. eleição. Boa eleição. Bom fim de semana. Tá. Valeu, Vladimir. Eu, continuando o nosso assunto, eu vejo assim, quando nós que estamos estudando, as pessoas que estudam, ensinar os filhos ou os netos, né? Porque basicamente quem estuda já tem neto quase, né? Só tem neto. A gente falando das leis da existência, você já está ensinando o certo, né? E, e aí ele vai crescer já com o pensamento dentro das cartas. É a lei da existência. E isso, gente, olha, vamos dizer assim, nós somos educados também, eu creio, que algumas das leis da existência nós já sabemos desde criança. Olha, pelo menos, né, eu me lembro, olha, meus pais falavam, né, principalmente a minha mãe,
você tem que fazer ao outro o que você não faça ao outro o que você não quer que faça com você. Né? Então, muitas coisas a gente até já sabe. Agora, o que eu vejo assim que é mais difícil, pelo menos para mim, né, entender, é que eu não sabia que éramos energia, só energia. E isso, para mim, é complicado. Hoje eu já estou entendendo, aceitando, né, que está bem, somos energia mesmo, não tem matéria, mas isso aí, para mim, foi uma das coisas mais difíceis de aceitar, de aceitar, não, de entender como assim que não tem matéria, né? Mas muitas coisas das leis da existência a gente realmente já tem essa noção. Agora, realmente foi passado para a gente essas crenças que, infelizmente, os católicos têm. Eu fui católica até na pandemia, e eu fui uma católica, assim, não muito convicta, porque quando eu comecei a ler as cartas, eu me identifiquei logo. Eu até tirei peso das minhas costas, que eu carregava dos ensinamentos, das crenças que me passaram, né? Mas, assim, não foi de tudo só erros, né? Ou ignorância, né, gente? Eu não sabia da verdade, né, real. Então, hoje, a gente está sabendo. E desde que nasceu o filho ou o neto, que a gente já vai encaminhando. O meu neto, ele é americano, né? E a família do meu genro é budista, mas assim, budista também só de falar. Então, não existe santo, meu neto nunca tinha visto santo, nem nada. E aqui em casa tem um Cristo bem grande aqui na sala. Aqui em casa é cheio de Cristo. Meu marido é diácono e tem um Cristo muito bonito, até era de igreja, eu ganhei de um amigo do meu marido. E o meu neto, quando agora já estava maiorzinho, ele olhou para o Cristo e perguntou para a mãe dele, né, mamãe, o que é isso? Aí a Georgia, minha filha, explicou para ele que tem alguns povos, algumas famílias, né, tem uma religião que acredita nisso, que Cristo, esse homem, morreu para salvar. Foi explicando as coisas para ele. Ele olhou, ficou olhando, nossa, mas que violência. Ele tinha, gente, uns 6 anos. Ele falou, que violência, Que bonitinho. Sabe? né? Eu estava Então, pensando. Oh, desculpa, estou cortando. não pode falar. Não, eu estou pensando aqui em Santos, agora no dia 7, no dia 8 de setembro, comemorou-se o dia da padroeira da cidade, que é Nossa Senhora do Monte Serra. Antigamente, até quando eu entrei na igreja, eu ia falar que horror, né? Eu abominava essas coisas. Mas agora eu penso, olha, eu respeito, né, a crença das pessoas. Acho bacana as pessoas, né, terem crença, porque na verdade é a fé que elas têm na santa é que vai curar elas, não é a santa. Não é a santa, é apenas algo que elas escolheram ali, né? Mas na verdade, como Jesus fala, é a sua fé em Jesus, né, que te curou, né? Não sou eu que te curei. Então, a pessoa tem a fé na santa, mas e aí ela acaba, eu recebi uma cura porque a santa me curou. Na verdade, foi a fé que ela teve que fez ela curar. Então, hoje eu respeito mais. Eu sou contra esse negócio. Vamos quebrar a Nossa Senhora aí, vamos jogar ela lá, que nem muitos fazem. Né? É um desrespeito à crença dos outros. Embora a gente não acredite, tudo a gente precisa respeitar, né? Então, é isso. Por isso que o grande ensinamento do Cristo é o amor, né? E assim, Sim. Cartas de Cristo, como ele fala aqui, está acima, né, de todas as outras religiões, porque as outras religiões não têm o fundamento. Sim.
A maioria das religiões, ou todas as outras religiões, é como a Igreja Católica, e o Cristo explica para nós, na base do ouvir dizer. Os mais velhos disseram, os anciões disseram. E se os anciões resolvessem mudar, né? O ancião de hoje queria mudar, não tem mais reencarnação. Então nós decidimos que não tem mais reencarnação, o espírito não reencarna. E mudamos, pronto, simples assim. Foi o que aconteceu, né, no catolicismo, lá no concílio de Nicéia, em 1500 e pouco. Ninguém reencarnava mais, morreu, acabou. Ou morreu e fica dormindo, ou morreu e fogo eterno, ou paraíso eterno. Porque os antigos acreditavam, né? Os antigos, os Acreditava. essênios, acreditavam na reencarnação. Então, Foi depois disso que mudou, né? para a religião católica mudou dessa maneira, né? E para o crente parece que fica lá num galpão enorme, deitado, dormindo, ou, né, descansando, esperando o dia do juízo final. Cristo vai julgar quem vai para o céu, quem vai para o inferno e eternamente. Crenças, conceitos, tudo bem. É o que a pessoa acredita, ela vai passar mais tempo lá, vai demorar mais tempo, vai, mas tempo não tem a menor importância. A gente não está preocupado com uma corrida de quem vai chegar primeiro, não é isso. Vai passar lá 500 anos dormindo? Vai. 5.000 dormindo? Pode ser, não tem importância. Uma hora vai acordar. Uma hora a pessoa vai falar, nossa, estou com dor nas costas de ficar deitado, que é tanto tempo. Eu vou levantar, eu vou para algum outro lugar, eu vou sair da caverna. Lembra do mito da caverna? A pessoa vai se encher o saco de estar ali assistindo a mesma coisa, né? Não muda o canal, a pessoa vai atrás de outra coisa. Aí tudo bem, né? Vai voltar para o trem, vai voltar para o caminho e vai chegar no destino que cabe a todos nós, porque todos nós saímos do mesmo lugar e vamos voltar para o mesmo lugar. Vamos nos encontrar todos na consciência crística. É o caminho de volta. Vamos continuar mais um pouquinho? Vocês querem parar? Como é que tá? Não sei como é que é aí a divisão que você faz. A divisão terminou aqui. A parte 16 já começa. Se pudessem curar suas crenças e alinhá-las, essa já é a parte 16. A parte 17 vai lá para o último parágrafo da página 88. Vamos? Vamos. Então vamos. Continuamos? Por favor, Rose. Então, cada circunstância de suas vidas se voltaria imediatamente para a intenção divina que está por trás de toda a criação. Vocês comprovariam que para cada dificuldade, para qualquer necessidade de qualquer tipo, há sempre um meio para pôr fim às dificuldades. Há sempre alguma coisa na cesta para atender às suas necessidades. O que acreditam que acontece quando os doentes vêm a mim e ponho as mãos sobre eles? Estou pensando em doença? Estou querendo saber se a pessoa está curada? Tenho medo de que o pai esteja dormindo ou tão distante que não possa ouvir-me? Não. Se meus pensamentos fossem incrédulos como estes, não haveria cura. Então, olha só que interessante. Ele falou que eu, por mim mesmo, não fiz nada, não faço nada. Quem faz é o Pai. Mas olha só, ele é um instrumento. Pode pensar no instrumento como um violino, como um serrote ou qualquer coisa. Se o instrumento não estiver afiado, alinhado, e ele disse aqui na parte de cima, que até a Rose perguntou sobre a verdadeira intenção do Pai. Alinhadas, né? Alinhá-las com a verdadeira intenção do Pai. Ele já não falou que a intenção do Pai é cura? Ele já não mostrou para nós as 9 características da natureza do poder criativo? Essa é a vontade do Pai. Eu vou fazer a vontade do Pai?
Eu vou ajudar no crescimento, na alimentação, na nutrição, na cura, na educação, na proteção, no abrigo, no agasalho. Mais para frente ele vai falar lá do homem de túnica vermelha, que quando vê alguém passando frio, atravessa a rua. Não dá o manto para a pessoa. E diz que a comida é cara. Para Deus não tem dinheiro, não precisa. Todos os animais se alimentam e ninguém trabalha, ninguém vai no supermercado comprar. Só o homem, por causa do ego. Mas isso um dia vai acabar também. Mas como ele diz aqui, se meus pensamentos fossem incrédulos, esse é o erro, é a incredulidade, a dúvida. Será que o pai está dormindo para poder curar a Isabel? Né? Será que o pai realmente quer curar o Oswaldo? Eu não sei se o pai quer. Será que o Oswaldo merece? Não, não tem isso. Se você é uma mangueira, assim que alguém abre a torneira, por você só passa água. E água limpa. Pode enfiar você num balde de água suja. A sua água limpa vai transbordar a sujeira daquele balde até que a água fique toda limpa. Então nós precisamos ser esse instrumento alinhado, afiado, afinado, para que quando o pai vier tocar ou utilizar, faça a coisa da maneira correta. Não adianta ter um bisturi cego na mão de um super médico aí, cirurgião, não é? Então cabe a nós essa consciência de que o que o pai quer é isso: alimentar, nutrir, curar, proteger, educar, sanar. Então, E sem esquecer ainda que esse pai não é uma pessoa, né? Não é um ser separado. Isso, exato. né? Ele fala aqui no pai, mas ele mesmo disse, né, que ele usa isso aqui porque a mente humana não consegue entender que precisa visualizar uma figura, né? Uhum. Só que isso é difícil também. Você, cada vez que você lê esse pai aqui, você tem que transportar a sua mente. Não, não é um pai, um serzinho ali que está de cima olhando para mim. É uma energia, é uma força toda muito maior que nós, de onde a gente vem, né? É a Somos um fonte. pedacinho desse pai, mas é, é toda uma mudança de contexto do que a gente já fez há muito tempo. Uma mudança grande, né? É, De modo de ver a é, vida, o universo, a nós mesmos. Porque exato. quantas vezes alguém já disse pra gente, mas você é a miniatura de Deus, né? Você é Deus em ação. Eu, Deus, imagina, sou tão imperfeito, sou É, tão pecador, eu não sou Deus, não. Estou longe disso. Mesmo entre nós aqui, eu escuto pessoas falando, imagina, estou longe de Cristo, estou longe da iluminação, estou longe de ser uma pessoa sábia. A gente tem momentos de lucidez, também tem momentos de embriaguez, né? O ego domina, pula na frente. Mas a gente não pode esquecer essa perfeição da onde a gente saiu. A gente saiu, olha, a gente é uma gota de água que saiu da fonte. Sabe quando a fonte jorra a água? Não pula umas gotinhas para fora assim da fonte ali? Cai na pedra, cai na terra e tá lá, né, espirrando água. A gente é uma gota dessa. Todos nós saímos da mesma fonte, da água pura. A gente caiu na terra, tá sujo? Tá. É só tirar a sujeira. Você pegar um balde de água suja e conseguir retirar todas as partículas de sujeira, o que vai sobrar dentro do balde? Água pura. E é o que nós somos. Se a gente remover tudo que é sujeira em nós, a gente é puro. Se a gente remover as correntes e ataduras que nos envolveram desde pequeno, a gente é luz, é a pura luz, é a mesma luz. A gente não vai brilhar mais forte. Não é isso, a luz é a mesma. Mas a gente vai tirar os véus, né? Ele também chama de véus. E o nosso rosto, né, original, que é a face de Deus, vai aparecer para todo mundo.
Todo mundo vai ver Cristo em nós, vai ver Deus em nós. Porque é o que nós estamos expressando. Se você expressar coisa ruim, as pessoas vão chamar você de diabo, de demônio, de qualquer outra coisa. Por quê? Você está fazendo lá igual o outro faz. Se você faz igual o Cristo faz, o que o Pai faz, vão chamar você do quê? Então a gente primeiro vai tirar o que não é original em nós. Vamos curar as nossas crenças, né? Para que a luz resplandeça. Simples assim. Seguimos? Seguinte. Quando a pessoa se aproxima de mim, pedindo que a cure, imediatamente me alegro, porque sei que o poder que é o Pai está em mim, preparado e aguardando para curar no momento em que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde e não a doença. Portanto, rezo para que a vontade do Pai seja feita no doente. No momento em que removo a crença da doença do corpo do doente e sei que a vontade do Pai de saúde está fluindo para o seu sistema, o mesmo se dá com a aparência. A aparência de doença se transforma em realidade do Pai saúde, e o corpo recupera sua saúde novamente. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida. Na parte afetada, restaure o Pai vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema, e o sistema inteiro funcionará como deveria. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruição às nações quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo senão a maldade sob o disfarce de bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? É apenas em suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem dessa forma. Esses pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus que é o Pai dentro de vocês, que traz todo o bem se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus, que está em vocês e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo os salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza e da miséria, vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam. Não se sintam abatidos. Alegrem-se e sejam felizes e saibam que aqueles que passam necessidades, longe de serem castigados, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai. Se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Isso é bem interessante, né? Porque tem muita gente que associa a pobreza ou a falta de recursos materiais, né, financeiros, como sendo alguma coisa que precisa ser curado. E tem, pensando agora, assim, tem linhas, né, de pensamentos filosóficas que querem curar a sua pobreza. Se você é pobre é porque você não gosta da sua mãe. Será? Só deixar uma questão aí, né, falando da constelação familiar. Porque você não tem um sucesso, né, financeiro, material, é porque você brigou com seu pai. Não sei até onde isso é verdade.
Pode ser uma crença, né? Se você acreditar nisso, não estou querendo ir contra Bert Hellinger, não sou, não sou contra ele, não é isso, mas eu penso que se a gente entrar nessa ideia de bem e mal, né, como Cristo fala aqui, a gente precisa curar isso, porque a gente acredita em bem e mal. A partir do momento que a gente acredita no mal, alguma coisa está fazendo mal para nós. Quando a gente acredita que nem é mais crença para nós, né? No caso agora a gente já tem o conhecimento que esse Deus, que o Pai e Mãe, que a vida, que o universo universal só quer o nosso bem. Faz tudo para que seja bom, para que seja bem, para que seja belo. Cristo não fala que deu, né, o poder criativo deu unha para nós, para a gente se proteger. Imagina se a gente não tivesse unha, como o mundo ia ser diferente. Nem se coçar a gente não ia conseguir fazer isso direito. Então foi pensado, foi criado para que tudo fosse confortável, para que tudo fosse bom. Agora, se a gente ficar vendo o mal nas coisas, né? Isso me aconteceu porque foi um castigo. A gente vai estar vivendo sempre em castigo, sempre em pecado. E não é isso, não é esse o desejo. Não... Você não deseja isso para o seu filho. Como ele mesmo diz, né? Se um pai humano não dá pedra para o filho que pede pão, não dá serpente para o filho que pede... Como é que é, Oswaldo? Me faltou aí também na memória que já foi resetado, né? Mas tem esse dizer mesmo. Mas ele fala isso, né? O filho pede pão, o pai não vai dar pedra. É, Peixe. O filho pede peixe, o pai não vai dar cobra, né? Não vai dar serpente para o filho. Se o pai humano, se o ser humano, egoísta do jeito que é, né? Não faz isso, imagina o pai divino, é. né? Então, antes mesmo da gente ter fome, ele já deixa o pãozinho ali, tá lá, tá guardado ali. A gente precisa ver, entender, lembrar, e por isso fica tão mais fácil viver, tão mais agradável a vida, fica tão mais simples. A gente não reclama quando perde o ônibus. E nem precisa correr atrás desse ônibus que está passando. Pode pegar o próximo, não tem problema. E às vezes, esperando o próximo, você conversa com alguém lá no ponto de ônibus, você alivia o fardo da pessoa, você dá uma palavra, porque daqui para frente a gente só tem palavra boa para dar para qualquer pessoa, para todas as pessoas. E aí você ajuda, a pessoa estava pensando em suicídio e você, sem saber de nada, falou de uma coisa boa, ajudou a pessoa, né? A pessoa a se livrar de uma coisa ruim que ela ia fazer para ela mesma. Então, foi a providência ter perdido o ônibus. Por isso a gente não reclama, por isso em tudo a gente dá graça. Perdeu o ônibus, ótimo. Não era para pegar aquele. Né? Então fica tudo mais tranquilo quando a gente consegue entender o Pai, quando a gente consegue entender que tudo é feito para o nosso bem. Nada é para o mal. A gente vive bem melhor. Vamos mais um pouquinho, Rose, só esse parágrafo grandão aí. Eu me perdi. Página 88. Eu só queria dizer três coisas. Posso? 3? Primeiro, Pode né? dizer mais. Primeiro Pode aí é o dizer. final do parágrafo, né? Ó, o homem que não tem nada é rico no poder do Pai, se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Aí no parágrafo anterior, no início ele diz: na realidade, vocês vivem no reino dos céus que está em vocês e são governados pelo Pai. O que está faltando aí? Qual o problema aí? E Cristo está falando. A Ana está Quer dizer que o problema é porque nós não, os homens, né, os indivíduos, né, falta-lhes a consciência do Pai, a intenção, né, e saber qual é a intenção do Pai. E no parágrafo, no penúltimo parágrafo da página 87, em que ele fala, né,
que a doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, ele diz assim, ó, restaure o Pai vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema, e o sistema inteiro funcionará como deveria. Então, é um prejuízo enorme, né? A falta dessa consciência, né? Nos afastarmos tanto dessa consciência. Eu digo nos afastarmos porque nós, né, nos afastamos, os indivíduos, né? E, e voltar para essa consciência, né? É é um avanço sem precedentes, né? Tudo de bom. É o que todo mundo precisa, né? Ter esse conhecimento, ter essa. O mendigo precisa de ajuda? Precisa, né? Ele precisa, sei lá, comer, de roupa e tal. Mas o mais importante é, é propor, né? Tentar levá-lo à consciência, se der, né? Não sei como, né? Mas Jesus usava a cura para chamar a atenção das pessoas para a consciência. Então eu entendo que o ato de expressar o Cristo, né, o universal, é a forma de a gente atrair as pessoas para a consciência. A gente não, né? O Pai, né? É o Pai fluindo, né? O Pai trabalhando, entendeu? E aqui, na verdadeira intenção, é a mesma intenção das nove verdades lá, Uhum, né? exatamente. Sempre que ele falar, restaure o Pai vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema. Exato. Tá. Aqui. Quando seus estômagos estão satisfeitos, é isso que eu ia falar também, o Rodrigues falou ali, mas às vezes primeiro tem que curar o estômago, né, Rodrigues? A pessoa está com tanta fome que se você falar alguma coisa, ela não vai nem ouvir, né? Para poder ouvir. Não vai conseguir nem. Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidades urgentes de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. Quando vocês acreditam que seus próprios pensamentos e mãos satisfazem facilmente suas necessidades, de forma que quando falam de Deus podem apenas falar sobre o que ouvem por outros, vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considerem os ricos. Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai que está neles. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e reforçarão seu eu. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham uma vida limitada a partir de seu limitado pensamento humano, que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meio vivos, porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai dentro deles. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai escondido neles. Exatamente. Sem essa consciência, né, sobre o reino dos céus, sobre o Pai em nós, fica muito mais. Sei nem como. Meio vivo, fica meio vivo. É como Cristo fala mesmo, é meio vivo. Meio vivo. É isso mesmo, né? Meio vivo. Não tem fundamento na coisa, né? A gente vê aí, tirar o exemplo do Steve Jobs, né?
com todo o dinheiro que ele teve, que ele conseguiu, né, com as invenções lá que nem partiram deles, né? Partiu da consciência divina mesmo, mas ele nem consciência disso provavelmente teve. Todo o dinheiro não foi suficiente. Não que o dinheiro seja ruim, não é isso, pelo contrário, o dinheiro é ótimo, principalmente quando a pessoa se preocupa em fazer o bem ao próximo, né? Em melhorar a vida das pessoas. Não é a riqueza a culpa de nada, não. É o egoísmo, é o ego. Mas a pessoa egoísta nem sabe que é egoísta na maioria das vezes, porque desconhece o ego e acha que está certo, né? Primeiro eu. Também foi ensinado assim muitas vezes, né? Primeiro eu, depois minha família, né? Depois meus amigos, meus parentes, tudo que é meu, eu. Então, mas é um processo, né? As pessoas vão aprendendo. Eu falo, Oswaldo, tá quietinho hoje? Chegou quietinho? Não, tá tranquilo. Só estou bebendo aí Da fonte. da fonte. Tá bom. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Encerramos por hoje? Cada dia estou aprendendo mais coisas, né? A minha cabeça fica. Agora eu demoro um tempo para dormir, porque fico pensando muitas coisas depois desses encontros, está realmente me fazendo muito bem, muito mesmo. É só agradecer toda a galera que se junta aqui para, né, à noite, para conversar, esclarecer, colocar suas ideias, é bem importante mesmo. É isso mesmo. Bom, então. Boa noite, pessoal. Bom Boa noite, descanso. gente. Ótimo domingo. E amanhã tem meditação. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Gratidão à consciência divina. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.